é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje estou aqui para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mas eu acho interessante, né? Nós estamos dentro desse período de quarentena fazendo uma abordagem de vídeos mais focados para entender o que está acontecendo, para entender esse momento, né? E hoje eu quero dar a minha opinião. Então, assim, eu sempre friso aqui, eu não sou senhor da verdade, eu não sou coisa nenhuma, né? Eu trabalho com espiritualidade, eu sou terapeuta holístico, médium, sacerdote, professor, oraculista. Mas assim, no fundo a gente não é nada, gente. Esses títulos não tem valor nenhum. São papéis que te dizem alguma coisa, é uma coisa que você faz com o seu tempo. Mas no fundo somos todos irmãos, somos todos iguais e cada um com a sua percepção de vida, de mundo, cada um no seu grau de evolução. Então eu estou aqui para falar não como alguém que está acima, porque eu não estou acima de ninguém. Estou aqui para falar, para dar a minha opinião, já que eu estou muito imerso nesse meio, né? E a proposta do nosso canal Espiritualidade Livre é falar de espiritualidade sem muita complicação, de uma maneira mais didática, mais coletiva. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os templos religiosos, terreiros, igrejas, centros que fecharam durante aí a crise, que fecharam durante essa crise atual. O que eu acho disso? Isso é falta de fé? Isso está errado? Está certo? Né? Se Deus é tão poderoso, né? Se os orixás são tão poderosos, se os guias são tão poderosos, por que eles não nos protegem, né? Ali a nós, os praticantes daquela religião? Eu, Gilberto, como sacerdote, como espiritualista, digo uma coisa: eu acho de extremo bom senso fechar todos os centros religiosos. Eu vi uma matéria que dizia que um dos grandes propulsores, né, da doença na Europa foi justamente uma igreja. Teve um encontro de uma determinada religião, de uma determinada denominação, que iam pessoas de vários países, né? E o evento não foi adiado, aconteceu lá o evento e aquela igreja foi centro de espalhar doenças para a Europa. Então isso foi assim, conseguiram identificar isso como um dos grandes propulsores. Não é o único culpado, mas foi um dos grandes propulsores. Querendo ou não, gente, um dos grandes eventos sociais que as pessoas têm é ir até os templos religiosos, né? Querendo ou não, muitas pessoas têm um único lazer, né? Tem a única vida social. Por exemplo, no nosso terreiro, muitas pessoas só têm a única atividade social praticamente que algumas pessoas fazem é vir às reuniões. E isso aí replica-se na igreja católica, isso replica na igreja evangélica, nos centros espíritas. Então o que acontece? Muita gente, sobretudo pessoas mais velhas, que são justamente aquelas que estão, né, numa zona de risco, tem a igreja, os centros, como seu lazer semanal, vão toda semana. E talvez é a única oportunidade que tem de sair de casa e de viver em sociedade. Então, querendo ou não, você já tem um público, porque boa parte das pessoas que vivem a vida religiosa são mais, têm uma certa idade. Claro que existem jovens, existem pessoas adultas, mas de modo geral a gente vê uma certa predominância de pessoas mais velhas. Isso ocorre por um momento de vida, por maturidade, por uma série de coisas. Segunda coisa, é um evento que reúne muita gente semanalmente. Então, se a gente for reparar, toda semana tem um grupo bom. Talvez tenha mais gente em igrejas, em centros, do que em bares, né? Num único local, porque tem vários bares, mas os bares estão espalhados. Geralmente as igrejas têm um número seleto e as pessoas ali se aglomeram. Então, gente, a aglomeração nesse momento é um perigo. Não tem que ter, entendeu? Então, eu sou extremamente a favor, sim, do fechamento por hora. Sou extremamente a favor de que esses locais fiquem fechados por enquanto, até o risco passar. Por quê? Ah, Gilberto, mas se as divindades, os orixás, os santos são tão poderosos, por que eles não nos protegem? Primeiro, o fato de você ser um religioso não quer dizer que você está mais protegido do que um ateu. Tá? Porque a espiritualidade não escolhe uma pessoa só porque esse é dos nossos, aquele não é. Isso é ego. E todo ser de luz supera, transcende o ego. Tá? Então essa ideia de que eu sou um bandista, algum me ama mais do que um ateu,
vai ver que o ateu segue mais a vontade de Ogum do que você, tá? Porque eles são energias, tá? Eles não são pessoas conscientes, eles transcendem. E os espíritos de luz, o que eles querem é a evolução da raça como um todo, não é de um indivíduo, não. Então vamos parar com essa ideia de achar que o fato da gente pertencer a essa ou aquela religião faz a gente mais amado pela espiritualidade. Faz você ter mais contato e por isso você tem mais responsabilidade de seguir aquilo que é ensinado. Mas em questão de amor e proteção, você tem a mesma de todo mundo, porque Deus é justo, tá? Então, se a pessoa que não frequenta o seu terreiro, que não frequenta a sua igreja, vai ficar doente se ficar no meio de muita gente, por que que eu, você, bonitinhos que somos, não vamos ficar se fizermos aglomeração? Segunda coisa, a natureza ela é amoral, tá? O que é amoral? Já falei isso no vídeo de ontem, quando eu falei sobre o Mulu, Chapanã, que é o seguinte, o universo em si, ele não pesa as coisas entre bem e mal. Somos nós que escolhemos o bem e o mal, tá? Para quem tem um viés mais cristão, eu sei que muita gente aqui do canal, que vem da Wicca, de outras vertentes religiosas, não gostam quando eu cito aqui a ideia cristã, a ideia judaico-cristã. Mas aqui é um canal de espiritualidade livre, tá? A gente tem que tomar cuidado com esses preconceitos interiorizados também. Para quem tem aí o lado católicos, espíritas, cristianizados, aquela coisa toda, tem uma passagem na Bíblia que diz muito sobre isso. Que Deus manda, né, se eu não me engano, nas cartas de Paulo, obedecer às autoridades humanas, porque quem constitui a autoridade humana é Deus. Então, quem é aí, então, já tem aí nas escrituras. Outra coisa que a gente aprende, por exemplo, as religiões orientais, os sistemas filosóficos orientais nos ensinam o quê? Nos ensinam a ter o quê? Equilíbrio, ordem. Fala pra gente, né, de maneira muito intuitiva, intrínseca, né, que nós temos que ter mente e razão, tem que acompanhar lado a lado. Lembra do taoísmo, a luz e as trevas, a intuição e a razão em equilíbrio? Então, se a razão diz que não é bom se aglomerar, por que eu vou me aglomerar? Então, isso é muito, muito importante. Além disso, a gente também não pode se esquecer de um outro lado, que é o seguinte. É um momento, o bruxo, agora eu estou falando para você wicano, estou falando para você druida, estou falando para você bruxo natural. E estou falando para todos os espiritualistas de modo geral. Mas, o que nós aprendemos? Não é alinhar a nossa vida ao fluxo da natureza? Nós nos fazemos rituais de prosperidade na lua cheia, rituais de banimento na lua minguante, não começamos as coisas na segunda-feira, não comemoramos cada estação, não comemoramos o plantio, a colheita, não alinhamos a nossa vida, a gente não ensina as pessoas, por exemplo, a até fazer coisas que elas querem terminar, por exemplo, pagar contas, numa minguante e fazer coisas que ela plantar uma árvore na lua crescente para que ela cresça mais forte e saudável. O que isso quer dizer? Que a gente tem que buscar alinhar a nossa vida ao fluxo da natureza, não é assim? Só que a natureza, ela é tudo, sabe? Tudo que existe no universo faz parte da natureza. Até os conceitos humanos, até as questões que são a nossa sociedade humana faz parte da natureza. Então, se de repente o universo como um todo está mandando recolhimento, está mandando que a gente deva ficar mais em casa, lidar com questões que a gente ainda não conseguiu resolver, né? Todo esse processo todo, o que acontece? Por que eu vou insistir em ir de contra a natureza se a vida inteira eu aprego que a bruxaria, a espiritualidade, a magia fala pra gente caminhar em equilíbrio com a natureza? Então entendam que o universo está passando uma mensagem. Eu já frisei isso em vários vídeos essa semana. Então é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então nada de ficar indo de contra. Fechou? Fechou. E é a hora de exercitar a sua fé em casa. Porque, gente, esse negócio de minha fé só é exercitada no terreiro, não vale. Um bandista que é um bandista no dia de gira não é um bandista. Cristão que é cristão no dia da missa, no dia de culto, não é cristão, tá? Espiritualidade a gente exercita no dia a dia, todos os dias. O povo egípcio tinha muito isso, os ciganos me ensinaram isso,
né? Que é espiritual. Você está comendo, você está fazendo um ato espiritual. Você está amando, você está vivendo a sua espiritualidade. Então é a hora da gente exercitar a nossa espiritualidade aonde? Em casa, tá? E um outro ponto que eu cito aqui, um grande filósofo chamado Confúcio, que é um filósofo oriental, e que ele dizia: antes de mudar o mundo, dê 3 voltas ao redor de sua casa. Só isso que ele falava, né? Porque os grandes sábios têm essa característica. Falam muito dizendo pouco. Gente, aproveita esse tempo que vocês estão em casa para formular o que vocês querem. Começando do físico, sempre tem uma parede ali que precisa arrumar, um cano que está entupido, um quadro que precisa ser colocado, um armário que precisa ser arrumado, sabe? Alguma coisa ali que a gente precisa fazer. Aproveita esse tempo para isso. Aproveita esse tempo para colocar ordem aqui, ó, na cuca, na cabeça. Tá? Vamos aproveitar esse tempo para que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, seja lá quanto tempo o universo achar que a gente precisa ficar dentro de casa, que tudo acontece quando tem que acontecer, a gente possa olhar e falar: eu estou maior, eu melhorei, eu aproveitei meu tempo, né? Tá bom? Então conto com vocês para isso, tá bom? Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.